Pessoal, estamos aqui com o professor Ivanildo Félix de Lima, ele que foi o autor do livro Tangará, a Cidade e o Pássaro. Ele também é tabelião e vamos conhecer um pouco sobre a história do professor Ivanildo aqui na cidade de Tangará. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Tudo bom, Robson. Eu que agradeço o convite, tá certo? É um prazer muito grande estar participando desse documentário de vocês Certo. e estou à inteira disposição. Professor, eu já começo perguntando como foi a sua juventude aqui no município de Tangará e como foi, principalmente na época de estudante, como foi sua vida na escola com os amigos. Bem, Robson, eu cheguei aqui em Tangará e a minha família, né? Certo. Eu tinha 7 anos, né? Você é natural da cidade de São José do Campestre. Justamente, sou natural de São José do Campestre e minha família resolveu vir morar aqui, meus pais, né? Nós éramos uma família de 9 irmãos, tá certo? E inicialmente eu comecei a estudar no Severino Bezerra e foi uma vida de estudante normal, né? Como foi a época de juventude, né, naquela época aqui no município de Tangará? Muito boa. A juventude, naquela época, Muitas né? amizades. Muitas amizades. Na época a gente tinha até mais liberdade, não é? Do que atualmente. A gente brincava muito ali na rua com os colegas, né? Da vizinhança. Meu pai sempre morou ali na rua Prefeito Dom Lula, mais especificamente ali em frente ao Paulistão. Então a gente brincava muito. Era a juventude normal, participava dos eventos, entendeu? Também complementando aquilo que você perguntou sobre a questão do estudante, eu também, na época do secundário, né, do segundo grau que nós chamávamos na época, eu participava de movimento estudantil, sempre fui ativo assim, nesse sentido, de participar de movimento estudantil. É tanto que nós criamos, não sei se você conhece, a época nós criamos a Associação de Estudantes Tangaraense, a ETAN, Ah, então. que foi extinta, né, bem posteriormente, mas eu fiquei na frente dessa instituição por muito tempo e a gente fez um belo trabalho aqui com os estudantes. Professor, agora vamos perguntar um pouquinho sobre o livro, que o senhor foi o Certo. autor, né? O que lhe motivou a escrever sobre a história do município de Tangará? Olha, é o seguinte, nós professores, né, sempre tivemos muita dificuldade de encontrar material que subsidiasse as aulas sobre o município de Tangará em sala de aula. Certo. Tá entendendo? Então, nós já vínhamos pensando nessa ideia já muito antes, né, bem antes. Publicamos apostilas, inclusive eu, antes de publicar esse livro, isso eu acho que há uns 10 anos atrás, eu organizei um pré-livro, digamos assim, né? Mas Material, um né? material, entendeu? É mimeografado e a gente mandou encadernar com aspiral para Sim. distribuir nas escolas. E depois, agora, né, recentemente, a gente viu essa necessidade de se registrar, né? Além de se catalogar material sobre o município de Tangará, a gente precisava sistematizar essas informações para não se perder no tempo, né? Porque muitas das informações vêm da oralidade, né? As pessoas Certo. mais antigas, e essas pessoas vão se indo, né? E se a gente não E a colocar história isso, vai se perdendo, né? justamente vai se perdendo. Então, um dos motivos maior foi esse aí, justamente sistematizar a história, que obviamente não é uma história acabada, né? É uma história que a história ela se modifica e é uma coisa viva, né? Foi o pontapé inicial para registrar isso aí, não quer dizer que seja uma história acabada. Obviamente, pode servir de inspiração para outras pessoas publicarem coisas novas sobre o nosso município. Mas aqui o senhor também usou muito material, né? Muito documento da época, né? Está Sim, sim. se baseando com esses documentos para Perfeitamente. criar a história, né? Perfeito. Além dos relatos orais, né? Que se você observar lá na bibliografia, você vai observar que a gente colocou lá diversas pessoas que a gente teve contato, como Dona Graça Almeida, que Certo. conhecia muito bem a história daqui desde o início, né? Que ela chegou para morar em Tangará, ainda era Riacho, entendeu? Conversei também muito com Dona Nilda Gomes, que também era outra pessoa que conhecia a história.
seu Severino Finoca, que também era uma pessoa, um amigo do meu pai que conhecia muito sobre a história. Então você vai ver que tem muitos relatos aí que vêm da tradição oral e outros eu pesquisei, né? Realmente a gente buscou, né, na Câmara Municipal Documentos, né? Que documentos comprovassem a que história. comprovassem justamente. Aí você vai ver que fala sobre o impeachment de um prefeito. Isso a gente conseguiu como essa informação? Na Câmara Municipal, a gente pegou o processo, entendeu? Do impeachment, a gente folheou, a gente catalogou tudo direitinho e está aí no livro. Professor, qual foi a dificuldade para se produzir uma obra dessa literária e quanto tempo durou entre a pesquisa e o trabalho final, a produção final, né? Que culminou neste livro? Bem, Robson, como eu já tinha dito, né, nós já tínhamos algum material catalogado, né? Certo. Tinha outros professores também aqui do município, como João Fernandes, né, que também escreveu algumas coisas sobre Tangará. Historiador João Fernandes. Justamente, ele escreveu algumas coisas sobre Tangará e tudo isso a gente foi organizando esse material até culminar com a publicação desse livro. Isso decorreu em média uns 5 anos, não é? Porque é uma coisa assim meticulosa, a gente teve de fazer entrevista com diversas pessoas, como eu já relatei, entendeu? Até que a gente achou por bem que naquele momento talvez ainda tivesse muita coisa que pudesse ser colocada aqui, que só depois que o livro foi publicado foi que a gente percebeu Sim. que havia algumas informações sobre o município que seria interessante, mas aí... Acrescentar na obra. acrescentar, mas isso aí vai ficar para um próximo, né? Mas foi em média uns 5 anos, entre pegar todo o material, catalogar e levar para a gráfica. E quais foram as dificuldades que você teve para produzir? Bem, as dificuldades maiores Em termos de pesquisa? Em termos de pesquisa nem tanto, né? Porque nós tivemos, onde a gente procurou, onde a gente bateu a porta, nós fomos bem atendidos, tá certo? Então, a gente teve a ajuda do pessoal da Câmara Municipal, que nos deu a oportunidade, nos auxiliou, deu a oportunidade da gente conhecer a documentação, que tem lá atas, essas coisas, né? Você vai ver que lá no finalzinho do livro, a gente colocou como anexo algumas atas datilografadas, né? Relatando alguns fatos históricos, da época, principalmente o impeachment. Nós tivemos acesso a alguns processos judiciais no fórum daqui. Tivemos também acesso lá no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, lá em Natal, com relação, por exemplo, a lei que instituiu a emancipação de Tangará, que aqui ninguém conhecia e ninguém tinha essa lei. A gente foi lá no Instituto Histórico e a gente foi pesquisar nos diários oficiais daquela época, entendeu? Para pegar uma cópia dessa lei. Quer dizer, então não houve muita dificuldade não, entendeu? Todo mundo, assim, tivemos a colaboração também bem assim, massiva dos diretores, porque você vai ver que tem um capítulo aí que a gente dedica à educação do município. Então, todos os diretores se dispuseram a ajudar, né? Entendeu? Não tivemos, graças a Deus, muita dificuldade nesse aspecto, não. Em seu livro, o senhor relata que não existe história acabada e pronta. O senhor pretende produzir um novo livro com novas informações sobre o município de Tangará? Bem, Robson, inicialmente não, entendeu? Inicialmente eu não tenho essa pretensão, né? Tenho pretensão sim de escrever outras coisas sobre Tangará, né? Eu tenho ideias de escrever que isso, talvez até alguém já tenha se manifestado, né? Nós temos aí alguns vereadores que estão quase com essa mesma ideia que eu, mas é um pouquinho diferente. Eu tenho uma ideia de escrever um ementário das leis do município, comentar todas essas leis e publicar isso em livro, entendeu? Porque como a minha área também é da área jurídica, eu sou da área jurídica, né? Sou bacharel em Direito, então é uma coisa que me chama a atenção, entendeu? É você catalogar toda a legislação do município e fazer um ementário dessas leis com comentários sobre cada uma, aquelas que foram revogadas, aquelas que ainda estão vigentes,
entendeu? Então, essa é uma pretensão minha. Com relação à história de Tangará, inicialmente eu não penso, né? Mas outros com certeza irão fazer isso no futuro, né? Esse foi o pontapé inicial. E desde já parabenizar a equipe de vocês, né, que estão fazendo esse documentário, que não deixa de ser uma coisa muito importante para o município e que, quem sabe, esse documentário depois possa virar livro. É uma ideia que eu sugiro para vocês. Verdade. Da equipe, entendeu? O senhor exerceu também aqui no município de Tangará o cargo de secretário municipal de Cultura e Educação. Isso no ano de 1989 até 1990. Logo em seguida, em 91, o senhor também assumiu o cargo de secretário no município de Tangará, né? Secretário Municipal de Administração. De Administração. Como foi esse período? Porque houve essa mudança, né, de secretário de Educação para Administração, e como foi esse período na sua vida? Foi muito boa, um período muito enriquecedor. Inicialmente, né, isso foi no governo de Teodorico, né? Certo. Teodorico Neto, ele me convidou para ser secretário, eu aceitei. Realmente consegui ficar só um ano. Só um ano. Por quê? Primeiro porque eu muito jovem, né, um cara muito jovem, muito inexperiente, entendeu? Não tinha muito, como ainda não tenho muita vivência política. E eu fui para exercer, na minha concepção, exercer um cargo técnico. Certo. Tá entendendo? Era um cargo técnico. Então eu, como secretário de Educação, eu fui para exercer um cargo técnico. E quando cheguei lá, me deparei com muitas frustrações, muitos aborrecimentos, né? Porque muitos não entendiam aquela minha posição, porque eu gosto das coisas corretas, coisas certas, que funcione como deve funcionar, entendeu? E tudo isso descambou que alguns vereadores ficaram insatisfeitos, algumas pessoas, então foram falar com o Tudorico, né? E o senhor passou a assumir a administração. Foi, aí eu fui para, justamente, aí ele me colocou para a administração, eu passei mais um ano e pedi para sair. Não quis mais ficar na administração pública, não. E isso, pedi sem nenhum, porque realmente não tinha... Vale ressaltar que também foi uma experiência de vida muito proveitosa. Em todos demais, e nós fizemos bastante coisa, porque nesse pouco tempo que eu fiquei à frente da educação, nós fizemos bastante coisas. Nós fizemos o primeiro concurso público para professor aqui de Tangará. Nunca tinha acontecido um concurso público. Nós fizemos o primeiro concurso público para professor do município de Tangará. Nós instituímos a Secretaria de Educação e Cultura, que não tínhamos, era uma divisão. Certo. Então, no governo de Tudorico, ele disse: Vanildo, eu quero que você crie a secretaria. Eu organizei a lei, foi aprovada, é a mesma que ainda está hoje aí, entendeu? Quer dizer, a gente fez muita coisa, abrimos muitas escolas, porque na zona rural principalmente tinha muita escola fechada. Então, uma coisa que Tudorico queria era que fosse abertas as escolas rurais, e era uma coisa que eu também desejava, né? Então veio a calhar, tá certo? Então a gente abriu bastante escolas na zona rural, que viviam fechadas, com alunos que se deslocavam para zona rural, ou melhor, urbana, né? E foi isso. Professor, como o senhor classifica a cidade de Tangará, a cidade que lhe abraçou e lhe acolheu, onde você mora e vive até hoje com sua família? Bem, Robson, eu classifico como uma cidade muito boa de se morar, entendeu? Já foi muito mais calma, né, em termos de violência, mas isso é um fato que não é só daqui, não é? A nível de Brasil, a violência está em todo canto. É uma cidade onde as pessoas são muito acolhedoras, entendeu? Obviamente precisa de melhorar em alguns aspectos, de infraestrutura, né? Mas a gente sabe que isso passa pela questão política, né? E é isso, eu acho que Tangará realmente tem tudo para ser uma grande cidade, né? Ela já, você deve ter tido conhecimento, né, que foi inicialmente, nos anos bem anteriores aí, ela tinha 2 ou 3 usinas de beneficiamento de algodão que funcionava aqui e tal, né? Então, aí depois fechou por causa do bicudo, né, que acabou com a safra do algodão, mas
vieram algumas empresas, né, como de confecção, etc. e tal, e isso ajudou um pouco, né, porque a gente sabe que também uma das coisas que dificulta a vivência aqui é justamente a questão de emprego, né, que nós não temos aqui na Questão de cidade. renda, né? De Geração de renda, renda. justamente. A renda basicamente é do funcionalismo público estadual e municipal e aposentados, né. A gente não tem assim uma empresa que realmente tenha, assim, venha se instalar aqui, que gere muitos empregos, tal, né. E tirando isso, é uma cidade maravilhosa para se morar. Eu não tenho pretensão de sair daqui jamais, entendeu? Se considera um tangaraense 100%? Sim, com certeza. Eu sou tangará de coração, né? Não nasci aqui, mas cheguei muito cedo e, E é não, feliz aqui. e sou feliz e não pretendo sair daqui não, né? Professor, o senhor veio de uma família bastante numerosa, né? Seus pais tiveram 9 filhos, né? Isso. E como foi essa convivência e o que seus pais representam para você? Bem, Robson, de fato, minha família foi bem grande, né? É, e o que meus pais representaram para mim, representaram tudo, né? Assim, porque eles tiveram e têm, né? Embora todos os dois já estejam falecidos, mas tudo que eu vou fazer sempre tem alguma coisa que lembra eles, entendeu? Sim. E tudo que eu faço é em memória deles, de fato. Eu tenho assim uma relação afetiva muito grande com meus pais, entendeu? E Só guarda boas só, recordações. só. Meus pais foram ótimos pais, entendeu? Embora a gente seja de uma família assim pobre, mas nunca faltou o básico para a gente, entendeu? Para todos os filhos. Ele foi trabalhador da agricultura a vida toda. Minha mãe do lar e também ajudava ele, entendeu? Mas foram pessoas que sempre tiveram a família como a principal coisa para ele, entendeu? O que eles puderam fazer para a família, eles fizeram até o fim, entendeu? Então a gente só tem que agradecer, né? Viveram muito felizes, né? E Aqui. guardar na memória, É né? verdade. Na memória assim afetiva, que a gente não vai morrer e vai levar isso para a eternidade, entendeu? Será que vai aparecer mais? Porque a história, ela não, como você disse aqui, ela não termina, né? Esse seu Isso. trabalho contou uma parte da história do nosso município, né? Você acha que vai surgir novas pessoas, novos escritores, que possam completar a obra? Tenho plena convicção disso, entendeu? Eu acho que, como eu dei o pontapé inicial, né, outros irão, como você diz, complementar ou corrigir algum fato que não for, que não seja, porque você sabe que a história, né, ela é um instituto vivo, não é uma coisa que tá lá e Sempre acabou. surge um fato Tem novo, uma né? coisa nova, né? Sempre tem um acontecimento, sempre alguém pensa desse jeito ou tem uma ideia diferente, né? Então eu acredito que haverá de surgir outras pessoas, né, da comunidade que possam escrever sobre Tangará. Professor Ivanildo, o Instituto de Educação e Cultura Dom Pedro II foi fundado pelo senhor e a professora Menininha. Isso. O que essa instituição significa para o senhor? Bem, significa uma contribuição, entendeu, que a gente possa estar dando Certo. para as crianças de Tangará, com relação à educação, entendeu? Nós não tínhamos até então uma instituição privada de ensino aqui. Nós tivemos uma instituição privada aqui, que era o Ginásio Rui Barbosa, não sei se foi do seu Certo. tempo, né? E que depois que foi criado as escolas estaduais do ensino fundamental maior, foi extinta. Então, nós não tínhamos realmente uma instituição. Então, a menininha tinha esse desejo, né, de criar essa instituição, porque ela foi professora aposentada do Estado e ficou ociosa e não queria ficar sem trabalhar, sem Tem que estar. contribuir, não é isso? Então, ela queria de fato que a gente construísse apenas uma sala para aulas particulares. E eu pensei um pouco mais além, né? Eu digo, não, vamos abrir uma escola regularmente, oficializada, e a gente tem contribuído, né, com a educação de Tangará desde 92, vem dando certo, entendeu? A gente prima pela qualidade do ensino, uma das coisas que a gente tem muito cuidado, entendeu?
Obviamente, nenhuma instituição é 100% em termos de, né, eu falo instituição de educação, Certo. é 100%, mas a gente procura Ofertar o melhor. o melhor que a gente pode, entendeu? Então a gente, daqui a poucos dias estaremos completando 30 anos, né, de instituição, que eu acredito que é a instituição de educação privada que mais teve vida aqui na cidade, entendeu? A que mais durou, entendeu? E vai durar por muitos anos. Professor, quero agradecer você ter nos recebido hoje aqui e nos contar um pouquinho da sua história e da sua obra literária, que foi o livro Tangará, né? A Cidade e o Pássaro. Fico imensamente agradecido. Eu que agradeço, Robson, pelo seu convite, né? E também agradeço a toda a equipe que estiveram aqui, né? Fazendo essa entrevista comigo. Quero de antemão já parabenizar, né? Que acredito que será um documentário que vai trazer muitos benefícios para o município, em termos de divulgar o nosso município, de registrar uma parte da história. E que assim né? como o seu livro, professor, me permita dizer, também servirá como fonte de inspiração, né? Com certeza, como eu já falei, até mesmo para publicar uma outra obra sobre Tangará, não é isso? Verdade. Como eu já tinha conversado com vocês, né, assim, em alguns momentos, os relatos orais são muito ricos, né? E, obviamente, para fazer um documentário como esse, vocês ouviram muita gente, Com certeza. né? Tiveram muitas informações, né? Então, tudo isso vai servir para um futuro livro que eu espero que realmente saia, entendeu? E que venha contribuir com a cultura de Tangará. Eu que agradeço bastante aí o convite e a presença aí de vocês aqui na minha residência.